última parte aqui do Sem Tabus, deixa eu lembrar a você que temos aqui revistinha, temos curso bíblico, temos esse material que inclusive trata sobre sexo. Deixa eu ver para você qual é o número da lição. Quando você receber aí em casa, você vai ter aqui, entre tantos temas, a respeito de amor, de educação de filhos, de comunicação, de adultério e divórcio, segundo a Bíblia, como é o caso do que nós estamos estudando hoje aqui. Nós vamos falar também sobre sexo na lição 4 da lição desse curso Entre Família. A lição que trata sobre sexo é a número 4. E interessante, acho que eu já mostrei para você, mas sempre tem gente nova chegando que ainda não tem conhecimento do que se trata. Olha só, além do material todo, em texto, você vai ser chamado a participar também, respondendo às questões propostas. Nós temos, ao final de cada lição, objetivamente, um questionário para que você responda, recapitulando tudo o que for estudado e assim solidificar aquilo que você aprendeu, que foi proposto para você estudar. E acredite, ao final de toda uma leitura, de todo um estudo, você certamente terá aprendido e será levado a pôr em prática e, assim sendo, os resultados com certeza serão vistos. Você terá maior condição de lidar com os desafios de viver em família e, com isso, fazendo pequenas mudanças, pequenos consertos, com pequenas atitudes, muitas vezes você muda o ambiente da sua casa, dos seus relacionamentos. E aí eu espero que você, de fato, seja muito feliz. Entre em contato e pede a sua revista. Não estamos te vendendo, nós estamos enviando de presente para você que entrar em contato conosco pelo telefone 12 21 27 31 21 em horário comercial, ou pode mandar para nós um WhatsApp, o DDD é 12 também, 981 produção 981001615. Às vezes eu decoro, às vezes eu não decoro e eu preciso de help da produção, né? Então anotou aí, repete comigo, 981001615. Vamos que vamos, continuando aqui a nossa conversa com o pastor Fred, hoje entendendo a partir da Bíblia o que está escrito sobre sexualidade, adultério, sobre, por exemplo, nós sabemos qual é o ideal bíblico. Já entendemos nas últimas 2 partes do programa, mas como lidar com a sexualidade, com o sexo, a prática sexual mesmo, sem quebrar os princípios, mas também sem sermos repressores ou sem sermos recalcados, digamos assim, sem sermos reprimidos na nossa sexualidade? Qual é o cuidado que devamos ter? Muito boa pergunta, Darleide. Eu menciono aqui que Paulo, ele também teve que lidar com problemas de secularismo, erotização, no contexto em que ele viveu, no contexto da igreja de Corinto. Então, quando ele escreveu para a igreja de Corinto, ele abordou essas questões. Tanto é que ele disse assim, ele aconselhou, olha, aqueles que são solteiros, que permaneçam solteiros. Não porque ser solteiro seja melhor do que ser casado, mas no contexto do pecado, aquele que tem o dom para ser solteiro, que seja solteiro. Aquele que não tem o dom para ser solteiro, ele diz, é melhor que se case. Paulo diz para os solteiros que era melhor que eles ficassem solteiros para evitar preocupações, para evitar que se gastassem numa relação que é de fato tão exigente, né? Exatamente. Era para evitar de alguma forma esse desgaste e que eles se aplicassem à vida espiritual, teriam mais tempo de se dedicar ao Senhor. E assim, no contexto de pecado, as coisas não são perfeitas, não são, as coisas são imperfeitas. E de fato, quando uma pessoa ela se casa, ela tem responsabilidades muito maiores. E aquele que não tinha vocação para ser solteiro, que se casasse, porque é melhor ser casado do que solteiro. Quando Paulo diz isso, obviamente, ele exalta a questão do casamento. E, obviamente, ele também não está aqui dizendo que o celibato é uma experiência mais elevada do que o matrimônio. Não, não é isso. Não. Pelo contrário, porque quando ele diz aqui no capítulo 7, versículo 1 em diante, ele em nenhum momento menciona que a sexualidade foi dada para o ser humano exclusivamente para a procriação. Não. A sexualidade ela foi dada para o prazer, ela foi dada para a unidade do casal,
né, para que fosse estabelecida uma intimidade através da relação, através da intimidade. Então, a sexualidade tem esse propósito de unir o casal. Agora, Paulo, como ele abordou essa questão da erotização, dos problemas e desvios da conduta sexual, e aí ele menciona que cada mulher tem o seu próprio marido e que cada marido tem a sua própria mulher. E aqui no verso 4 ele diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Veja bem, Paulo ele não aborda a sexualidade de uma forma negativa, pelo contrário. Né? Outra coisa importante aqui, não é só o marido que não tem direito ao próprio corpo, a mulher também não. Ou não é só a mulher, mas o marido também não. Ele iguala o homem e a mulher na questão das suas responsabilidades conjugais, nos seus deveres conjugais. É óbvio que a sexualidade, a prática sexual, ela não é apenas para suprir uma necessidade física da libido. Existe aspecto emocional, existe aspecto psicológico, espiritual, e quando existe esse compromisso, essa fidelidade, é um compromisso que se assume publicamente, eu vou estar ao seu lado para sempre, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, aí existe uma união completa. E quando existe essa união completa, a gente precisa se lembrar de sempre cultivar um ambiente agradável no lar, um ambiente propício para um se entregar para o outro. E um se entregando para o outro, evita-se o quê? A promiscuidade, evita-se a prostituição e assim por diante. E também se evita o outro extremo de pensar que a sexualidade e a prática da intimidade sexual seja uma coisa degradada. Não é. Paulo não trata essa questão de uma forma negativa ou pejorativa. Então, falando da sua pergunta inicial, eu acredito que existem algumas questões para serem abordadas, Darleide. Primeira delas, eu diria que todos os nossos impulsos, eles devem passar pelo crivo da razão. Então, eu devo ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Eu não posso viver como um animal atendendo apenas os meus instintos. Deus me criou com inteligência, com capacidade de raciocinar, de pensar, de amar, de fazer uma escolha. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu preciso do autocontrole. Então, o autocontrole é um dom espiritual. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de um relacionamento íntimo com Deus. E terceiro ponto, a prática sexual ela é legítima no casamento. É nobre, é bonito, enriquece a experiência humana no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento com Deus e no seu desenvolvimento com a esposa ou com o esposo. Então, eu diria que essas três coisas são importantes. A gente se lembrar que Deus nos criou com inteligência, com capacidade de raciocinar e com a capacidade de controlar os nossos impulsos. Segundo, nós precisamos dessa habilidade espiritual, dessa virtude espiritual que é o autocontrole, né? Que é o domínio próprio. E terceiro, a prática sexual ela é legítima no contexto do casamento, não apenas para satisfazer uma necessidade física, mas para satisfazer uma necessidade do ser como um todo, que envolve o aspecto emocional, o aspecto físico e o aspecto espiritual. Então, isso só pode acontecer num relacionamento onde há compromisso de fidelidade, de exclusividade e de permanência. Então, quando duas pessoas se unem em casamento e assumem esse compromisso público, você é só meu, eu sou para sempre seu, né? E assumem esse compromisso e vivem esse compromisso, então há uma realização e assim o propósito de Deus se cumpre para a sexualidade humana. E assim nós vamos ver famílias melhor estabelecidas, nós vamos ver filhos mais seguros. Se fôssemos mais cuidadosos ao ver quão importante é para filhos terem os seus pais bem estabelecidos, casados, unidos, respeitosos, comprometidos.
há estudos que mostram como faz diferença para os filhos quando veem essa família melhor estruturada a partir de um casamento sólido, quando os filhos saem para a escola, voltam da escola e têm a certeza de que ao final do dia todos estarão juntos, todos estão juntos na doença, na saúde, na prosperidade, na pobreza, de qualquer maneira, em qualquer lugar, família junto. Por que nós chegamos ao ponto de desconfiar de que o que Deus fizera é menos e que o que nós criamos, idealizamos com os nossos próprios argumentos pode ser alguma coisa melhor do que aquilo que Deus criou? Por que a criatura se distanciou tanto do Criador ao ponto de desprezar aquilo que Deus lhe entregou com tanto amor para fazê-lo exclusivamente feliz? Por que ao modelo dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando tudo lhes estava posto para ser para o benefício do casal, para o benefício do que viria a partir deles, da família que seria constituída a partir deles, por que nós continuamos fazendo como eles fizeram, desconfiando de Deus? E indo em direção que ele disse não vai, porque você está escolhendo o caminho de morte. Então, que o programa de hoje seja também um programa de muita reflexão para você. Como você tem lidado com o seu casamento? Você tem brigado tanto, você tem se queixado tanto, você tem pensado em divórcio, você tem pensado em separar-se, você tem pensado em desistir de tudo. Tem certeza que é para desistir? E se os dois buscarem a Deus? E se os dois se converterem dos seus maus caminhos? E você que tem ido em lugar de quem usufrui da sexualidade de maneira indevida, sem ter aliança matrimonial. Quem disse a você que o corpo desta mulher te pertence? Quem disse que o corpo deste homem pertence a você? Foram vocês dois? Assumam este compromisso, então, e os dois serão um pelo outro responsável, publicamente responsáveis, socialmente responsáveis, mas, sobretudo, diante de Deus, um é responsável pelo outro. Os filhos saberão, se vocês tiverem filhos, estes filhos saberão que os pais estão juntos para o que der e vier, ou é só para o prazer? Então, eu acredito mesmo que você pode trazer essa reflexão não somente para si, mas para os da sua casa, abrindo diálogo, falando a respeito do propósito de Deus para nós, a partir de uma sexualidade abençoada. Pastor, em algum momento o senhor falou que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta à igreja de Corinto, havia ali uma realidade muito complexa, que muitas vezes, quando eu olho para a realidade de Corinto, parece ser muito próxima da realidade atual, onde havia ali um envolvimento muito grande com ideias, com maneiras de ser e de viver que não estavam de acordo com o propósito, mas que agora Paulo tinha paciência de ensiná-los, de instruí-los, de escrever cartas, e talvez tenha escrito outras cartas que não foram encontradas além destas duas, para instruir a igreja. Eu acredito mesmo que nosso povo perece por falta de instrução, muitas vezes, de conhecimento da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro possível de ser entendido, apesar da sua linguagem, do seu tempo, da sua história, apesar de nós não termos tal conhecimento a respeito do que era Corinto. Dá para eu me debruçar sobre a história de Corinto e aplicar para os dias de hoje sem medo? Com certeza, Darleide. A gente estuda o contexto, a gente vê qual era o problema, a gente consegue detectar qual é o princípio envolvido, e princípio ele é universal. Princípio é algo que se aplica a todas as culturas. Então, o princípio aqui envolvido, a igreja de Corinto estava inserida dentro de uma comunidade, dentro de um contexto, dentro de uma cidade extremamente erotizada. O culto à deusa Diana, havia ali ritos envolvendo a sexualidade, havia aquelas prostitutas culticas, e todo esse estilo de vida que estava no entorno da igreja de Corinto, de alguma maneira, impactava os cristãos. E Paulo escreveu para eles
sobre aquilo que a gente conversou. Todos nós exercemos uma influência sobre os outros e também podemos ser influenciados pelos Então, outros. aquela comunidade era influenciada ainda pela cultura vigente, onde havia um templo à deusa Diana e o culto à deusa Diana era feito por práticas sexuais. Havia Exatamente. prostituição cultual. Então, aquilo reverberava de alguma forma nos novos cristãos, né? Nas pessoas que se converteram e levaram aquela bagagem. Então eu posso pensar que nós podemos aplicar isso sim para a nossa vida hoje. Com certeza. Uau! E é pesado lidar com a cultura. E Paulo, ele diz assim, né, que nós não devemos nos conformar com este presente século. E como que eu posso fazer para não me conformar? Eu preciso ter a minha mente renovada, para que eu possa conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E como que eu tenho a minha mente renovada? Através do estudo da palavra. Embora haja um distanciamento cultural por causa da época e do contexto em que a Bíblia foi escrita, os princípios são universais. Então é lógico, quando eu me debruço sobre o relato bíblico e conheço o contexto, conheço ali, e existem verdades que eu não preciso nem do contexto. As verdades, elas são tão objetivas. Deus é amor, pronto. Deus é amor. Deus não ama porque Ele tem amor, Ele ama porque Ele é amor. Não matarás, pronto, não mata. Exatamente. Objetivo. Agora, é claro que quando eu entendo mais alguns detalhes, o contexto, para quem que foi escrito, qual era o problema que Paulo estava tratando, então quando eu entendo essas questões, eu consigo obviamente fazer uma aplicação mais adequada para a minha vida. Então é importante estudar a Bíblia, se debruçar sobre o relato bíblico e tentar entender para quem foi escrito, por que foi escrito, qual o problema que foi tratado ali, qual é o tema principal. Tudo isso me ajuda a ter o entendimento do texto sagrado. E especialmente nesse tema de relacionamento, casamento e sexo, nós temos não somente a carta de Paulo, nós não estamos nos baseando somente na carta de Paulo. Paulo é que está dizendo o que diz ali para aqueles, baseado no que já estava escrito desde o princípio. Ele estava baseado no conhecimento de Gênesis, que foi por onde nós começamos hoje, que é a base do nosso entendimento sobre relacionamento, criação de Deus e vontade de Deus. Olha só que coisa linda. Quando a gente olha para a questão da mulher no tempo em que Paulo escreveu, a gente percebe que a mulher ela tinha uma posição muito inferior na sociedade. E Paulo ele iguala essa questão de direito e de liberdade de um para com o outro no contexto do casamento. Como estava em Gênesis. Exatamente. A gente continua aqui no próximo Sem Tabus falando sobre este assunto porque é muito necessário. Beijo, até semana que vem.